Hello! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Produtividade Sem Neura. Hoje a gente vai falar sobre Síndrome da Obesidade Mental. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela Mastra, eu sou host do podcast, sou mentora, psicóloga e um tanto de outras coisas. Então, vamos explicar o que é esse título? Talvez você nunca tenha ouvido falar, Síndrome da Obesidade Mental, mais um diagnóstico que inventaram por aí. E vamos entender o que é isso. Esse título, na verdade, ele é uma brincadeira. Não existe uma síndrome, de fato, da obesidade mental, mas é muito mais um termo que eu ouvi falar e eu achei genial isso, que a gente fica só consumindo conteúdo, e a gente se paralisa na execução. A gente acaba se paralisando em, de fato, botar a coisa para acontecer. Então, eu tenho um conhecimento aplicado de algo. Aliás, eu tenho um conhecimento, mas eu não aplico esse conhecimento a algo. E, consequentemente, para eu ter os resultados desse conhecimento aplicado, ele não vem, né? E eu acabo colocando mil desculpas. Ah, eu preciso saber de mais alguma coisa. Ah, eu preciso fazer mais algum curso. Eu preciso estudar mais. Eu preciso ler mais um livro. Sabe? É sempre eu preciso e não chega à execução. Eu estudo muito sobre procrastinação, como vocês sabem, eu faço mestrado, inclusive, sobre isso, sobre a procrastinação, as causas da procrastinação e principalmente como a gente trata a procrastinação. E uma das facetas da procrastinação é exatamente essa, de você ficar consumindo. A gente chama de procrastinação produtiva. Não é um termo técnico, mas é algo para exemplificar o que acontece. Então, eu estou fazendo algo, mas não é exatamente aquilo que eu precisava estar fazendo. Então, na verdade, eu estou procrastinando. Então, a síndrome da obesidade mental, ela vem paralisando as pessoas de terem os resultados que elas deveriam estar tendo, elas poderiam estar tendo se de fato esse conhecimento estivesse sendo executado. Então, a verdade é que de nada adianta boas ideias se essas ideias não saem do papel. De nada adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não consegue transmitir esse conhecimento para as pessoas, se você não consegue fazer algo e ajudar as pessoas com o que você tem. Então, esse episódio é para você, se você se vê, mas eu me percebo nessa síndrome da obesidade mental. Eu já fiz sei lá quantas mentorias, eu já fiz sei lá quantos cursos. Eu sou muito boa na minha área, mas eu não consigo de fato colocar isso pra fora. Então, esse episódio é pra você e a gente vai falar como que a gente dribla essa síndrome aí, tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria muito referenciar a newsletter do Leonardo Oliveira, que eu tava lendo, e inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, que eu achei muito bacana, e veio, quando eu tava lendo de manhã essa newsletter, eu adoro acompanhar algumas newsletters pra sair ali daquele conhecimento mais rápido do Instagram, sabe? E eu achei muito bacana, ele trazia um pouco sobre esse acumulador de informações. Então, eu realmente me baseei nesse conteúdo dele para trazer esse conteúdo para vocês, juntando com o que eu tenho visto também das pessoas que eu acompanho, de conversas por aí, tá bom? Então, não deixa que o excesso de informações abafe a sua capacidade de agir, porque é isso que acontece. Quanto mais eu sei das coisas, mas eu percebo que eu ainda tenho muita coisa para saber. E isso, sabe o que é? Esse fenômeno, ele já foi muito bem estudado. Esse fenômeno, ele é o Dunning-Kruger effect, né? O efeito Dunning-Kruger, que basicamente pensa numa linha. Então, você tem aqui uma linha de você não sabe nada, tá? Então, pensa no eixo X, que é a horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, o eixo X, ele tá falando sobre a quantidade de tempo. Aliás, a quantidade de informação que você tem, tá? Então, o quanto você sabe sobre aquilo. E o eixo Y está ligado à sua capacidade, à sua segurança, quanto você acha que você sabe. A sua segurança sobre o assunto, o quanto você acha que você sabe, tá bom? E aí é muito interessante porque esse efeito Dunning-Kruger, ele vem assim, então você que sabe muito pouco, tá? Você sabe zero sobre o assunto, então você tem ali uma percepção
que você sabe zero, que realmente não sei. Agora você sabe um pouquinho o quanto você acha que você sabe, o quanto você se sente confiante, a sua confiança, peguei a palavra que eu estava querendo achar, a sua confiança sobre aquele assunto, ela está lá em cima. Tá lá em cima. Então é por isso que às vezes a gente vê umas pessoas que elas sabem tão pouco, mas elas batem no peito falando assim: eu domino esse assunto, eu sei de tudo, é isso aqui. E aí você fala: caraca, eu que já estudei pra caramba disso, eu não tenho essa confiança. Aliás, eu não tenho essa arrogância, porque na verdade a gente sabe que ainda tem muito caminho pela frente, né? Ainda tem muita coisa pra gente saber. Então, saca essa parada. Quanto mais você estuda, né, mais você adquire conhecimento, mais inseguro até você pode ficar, ou mais realista de, opa, então ainda tem muito pela frente. Então a gente fica mais humilde, digamos assim. E aqui eu quero que você pare para pensar. Seria ideal, então, falar, não sei de nada, não sei de nada? Não, não é isso. O importante é você realmente estar confiante daquilo que você sabe e você botar a cara a tapa mesmo, e você trazer esse conhecimento. Mas a gente não pode cair num perfeccionismo também e nessa coisa de eu sempre preciso de mais, eu sempre preciso de mais e nunca tá bom o suficiente. Então, eu não sei o suficiente pra compartilhar. Porque, na verdade, se a gente for pegar e comparar com aquela galera que tá super confiante, eles que não sabem nada. Se você já se dedicou tempo estudando, se você de fato tem conteúdo, tem informação pra agregar, é um desperdício, e não só um desperdício, eu diria, é até uma covardia, tá? Vou ser bem, vou rasgar aqui. Mas é uma covardia você não compartilhar isso com outras pessoas. É um egoísmo você deixar isso só pra você, sabe? Porque o que os outros vão pensar, mas eu deveria é, saber assim pra me falar, comunicar dessa forma, porque o fulano de tal se comunica assim. Então é um egoísmo, é você pensando somente no seu ego, somente no que vão pensar de você e somente na sua própria percepção. Então, se você tem conhecimento, se você não é um charlatão aí, uma pessoa que estudou ontem e já tá querendo ensinar as pessoas e já tá querendo dominar tudo, então você tem essa obrigação, entendeu? Você tem essa obrigação de estudou, colocou pro mundo, porque você é uma pessoa que está nesse desenvolvimento contínuo, você já tem conteúdo, você já tem bagagem. Então, é importante que a gente traga esse paralelo, sabe? Se eu não me comunicar, se eu não me importar, se eu não executar, se eu não colocar pra jogo isso, quem sabe muito menos, quem não tem o apreço e o cuidado, sabe, que eu tenho, vai estar ganhando espaço e vai estar provavelmente trazendo um conteúdo que não é de qualidade, provavelmente até fazendo algo que vai ser negativo para as pessoas. Porque eu e você, a gente tem esse medo, ou essa insegurança, ou essas desculpas que a gente se conta pra continuar ali só no nosso mundinho e não dar a cara a tapa. Primeiro ponto, eu quero que você reconheça que você está com essa síndrome da obesidade mental, se você estiver. Então, consumir sem criar é como encher um balde furado, tá bom? Pensa todas as vezes que você fica rolando o feed pra pegar inspirações de posts, todas as vezes que você fica, eu vou comprar mais um curso, eu vou me inscrever em mais uma aula gratuita, eu vou comprar esse curso de R$ 97, essa aula de R$ 97. E eu não tô falando que nada dessas coisas são ruins, tá? Nenhuma dessas coisas são ruins, mas é o excesso delas. E olha que curioso, eu fiz uma aula, uma aula também que eu vendi essa aula, inclusive eu falei sobre ela em alguns episódios atrás. E o melhor anúncio, a gente fez alguns anúncios para testar, para vender a aula e tal. E o melhor anúncio era justamente falando sobre a dor de eu sei que você já comprou milhares de cursos. Eu sei que você tá nessa fissura de eu preciso de mais alguma coisa, mais alguma coisa. Mas a questão é que esses cursos, eles não são moldados, eles não são voltados para a produtividade, né? Para, de fato, a gestão eficiente daquele conhecimento e a implementação daquele conhecimento, eles são muito mais voltados para acúmulo de informações. E é por isso que você fica com essa sensação de frustração. E aí eu trazia a diferença do meu método, né, o que eu propunha para minha aula e com base na minha metodologia. E foi o melhor que converteu, foi um dos melhores, assim, de dois, esse tava pau a pau.
Então, olha que engraçado como isso realmente é constante na vida das pessoas. Então, se você tá se identificando com isso, fica tranquilo que você não é uma das únicas pessoas que passam por isso, muito pelo contrário. Mas aí já passando para essa minha proposta, né, que na verdade não foi eu que inventei, mas muito inspirado no essencialismo, eu trago a minha metodologia, que é a construção de um negócio essencial. Então, tudo que eu acredito, e construir na minha mentoria, enfim, no meu negócio, de fato ele vem dessa mentalidade de menos, mais, melhor. Então, ao invés de ter esse excesso, esse acúmulo, essas mil e uma opções, essa, sabe, todas essas abas abertas, você minimiza, você foca. Menos, mais, melhor, de forma mais aprofundada. Então, tira as opções da sua frente. Se você tá tão paralisado aí com essas opções, se você tá tão paralisado com os stories de tal pessoa, multa, sabe? Para de seguir, cria uma nova conta para que você veja ali as referências. Tem tantas formas de você diminuir esse excesso para que você possa conseguir focar de fato naquilo que realmente importa e aquilo que de fato vai te trazer mais resultado. Outra dica muito prática, limita aí o seu tempo. Coloca horários específicos que você vai de fato colocar para pesquisa e aprendizado, porque isso é importante, afinal a gente fala sobre desenvolvimento contínuo, mas também qual que é o seu dia para ação, para execução. E a sugestão é que você não deixe um dia inteiro para você fazer e executar, porque a chance de você procrastinar vai ser muito alta. Então deixa bloco, sabe? Bloco de execução e aí um outro bloco onde você tá mais voltado para reuniões ou uma coisa que não demande tanto a sua criatividade ali. Então, você pode limitar, definir horários fixos, colocar a sua agenda para isso, mas limitar também o seu consumo. Eu gosto muito que eu fiz um curso, acho que foi na pandemia, uma aula, o que era, daquele cara do Tira do Papel. E ele trabalha muito com criação, mas também voltado ali uma parte com o cuidado da saúde mental. E ele falou alguma coisa como você que é muito perfeccionista, né? Então, as pessoas super criativas, e que têm muitas ideias e têm muito apreço, né, pelo que elas fazem. Ele falou assim: você precisa colocar um deadline de quando que você vai buscar, até quando que você vai buscar inspirações para esse seu novo projeto e quando que de fato você vai lançar ele. Você tem que colocar esse deadline para você mesmo e ainda melhor se você se comprometer com outras pessoas. Por quê? A sua vozinha interior vai ficar falando: não, ainda não tá bom o suficiente, ainda não tá pronto, ainda não tá pronto, ainda não tá pronto. Mas quando você coloca essa data limite e pronto, acabou, isso vai acontecer, você dá uma trava ali no seu perfeccionismo, sabe? Você dá uma trava de daqui em diante eu não vou ficar mais procrastinando. Eu vou fazer acontecer e vai ser o melhor possível dentro desse tempo que eu me delimitei. E aí depois eu vou melhorando, depois eu vou continuando, né? Esse aprimoramento. Mas você precisa se colocar essas datas para você garantir que você não caia na procrastinação, para que você de fato coloque as suas ideias no mundo e execute aquilo que você precisa executar. E aqui também entra na parte de restrição criativa, que é trabalhe com uma meta clara. Então, cada sessão de trabalho deve resultar em um produto mínimo viável ou uma melhoria específica. Então, quando você traz os blocos na sua agenda, eu vou focar nisso, eu vou focar naquilo, qual que é a sua meta clara dentro desse bloco? O que você espera ter feito depois dessas 2 horas, depois dessas 3 horas? Seja muito específico para que você não fique somente acumulando informações. E aqui mais uma dica muito prática de você sair dessa acumulação, dessa obesidade mental, é você virar a chavinha aí da execução. Então, para você que está desenvolvendo um produto, por exemplo, usa o que você aprende imediatamente para ajustar ou criar o seu produto. Então, a aplicação instantânea, ela vai de fato solidificar o seu conhecimento e vai te impulsionar ali para melhorias, para inovação, para resultado de fato. Então você tem que mudar a sua chavinha de execução. Então, eu aprendi isso, eu já vou aplicar, eu já vou testar, eu já vou ver se funciona comigo, eu já vou adaptar de alguma forma. Não espera, não fica esperando você ficar
recebendo mais e mais e mais. Água parada dá dengue. Então, que você seja sempre essa água que tá em constante ritmo, né? Então, tem água vindo, tem água saindo, tem água vindo, tem água saindo. Você precisa ter sempre essa mentalidade. Água parada dá dengue, então eu não vou ser água parada. E aqui eu já quero finalizar também com você que tem a tendência a ser muito perfeccionista. Tem muitos episódios aqui que eu já gravei sobre perfeccionismo e eu tenho certeza que eles vão te ajudar de diferentes perspectivas, mas acolha aí, sabe? Vai desensibilizando não estar bom o suficiente para você. E conforme você vai recebendo feedback de outras pessoas, conforme você vai vendo a sua execução de fato trazendo resultado para você, isso vai sendo muito reforçador para você de fato começar a executar mais, para você de fato colocar as coisas no mundo, aplicar mais, porque a gente vai vendo que tem resultado, a gente vai vendo que isso se transforma em mais dinheiro, a gente vê que isso se transforma em mais autoridade, sabe, em mais convites. Então, quanto mais você se permite testar e ir fazendo de uma forma desconfortável, mesmo não estando bom idealmente para você, mais você vai vendo que, opa, tá bom idealmente para outras pessoas, já tá bom o suficiente para outras pessoas. Tô gostando disso, tô gostando disso, tô gostando disso. Você vai vendo o quanto isso vai sendo reforçador para você devido a essas coisas que a gente já falou. Então, não se afoga em informações que você precisa estar nadando em direção à execução, tá bom? Chega de se afogar em mais informações. Então, agora eu quero falar aqui com as empreendedoras que me acompanham. Empreendedora que aprende e não aplica está deixando o seu sucesso e os seus resultados escaparem pelas suas mãos. Não deixe isso acontecer. Então agora eu quero que você anote em onde você quiser, no seu bloco de notas, em um caderno, o que for, qual que foi o principal insight que você tirou desse podcast, desse episódio, e o que você se compromete a fazer. Eu quero que você anote de forma muito prática. Eu me comprometo a fazer X. E você coloca em execução e depois você me conta como foi. Se você quer a minha ajuda para estruturar o seu negócio essencial, para que você consiga criar suas mentorias, criar os seus grupos de acompanhamento, eu vou deixar aqui no link da descrição do podcast um formulário para você receber um diagnóstico gratuito com uma das pessoas da minha equipe e ela vai te explicar também mais sobre como que funciona a mentoria e entender juntos se faz sentido para o seu momento profissional, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na quinta-feira que vem. Um beijo e até mais!